Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje, proliferação de darknets. Luli, o que isso significa, darknet? Pois é, né? Darknet, né? Parece uma coisa do mal. E, em parte, pode ser ou pode não ser. Quer dizer, uma darknet é uma rede não acessível. É uma rede que você só entra com um convidado, é mais ou menos como se fosse uma festa só para convidados e que não adianta, você não vai entrar pelo lado de fora. Tem várias redes dessas, por exemplo, uma rede, a sua conta bancária, por exemplo, ela é dark, por quê? Porque eu não consigo acessá-la, ainda bem, né? Quer dizer, mas também, quer dizer, como ela é fechada, elas funcionam, né, assim, além do ambiente da lei, e ali pode acontecer de tudo. Por que elas existem? Essencialmente por sigilo, né? Então, é natural que, sei lá, uma relação entre um fornecedor e os seus clientes, ou entre um cliente e seus fornecedores, eles queiram ter essa informação entre sigilo. É natural que, por exemplo, a sua comunicação com alguém no WhatsApp deva ser mantida sob sigilo, né? Se bem que a gente teve aí uns procuradores da República enfrentando um probleminha por causa disso. Mas, em geral, elas existem porque nem tudo é público. E nem tudo deve ser visto como público. E elas acabam garantindo um pouco de privacidade. O problema disso é que, como elas garantem privacidade, é mais ou menos o que está acontecendo no 5º andar daquele prédio ali do outro lado da rua. Pode estar acontecendo de tudo. Pode simplesmente não estar acontecendo nada porque não tem ninguém, ou ali pode estar tendo uma relação de tráfico de drogas. Eu não sei, eu não tenho como saber, eu não tenho como entrar lá dentro, eu não tenho como olhar pela janela. Então, a Darknet ela é quase que uma consequência natural da internet. E ela precisa ter alguns limites para que ela também não seja o ambiente que vale tudo. Por acaso tem alguma coisa a ver com Deep Web? Na verdade tem, mas não são sinônimos. É muito engraçado porque Deep Web é muito menos grave do que Darknet e apesar de ter ganho grande nome, pesado e tal, Deep Web é tudo que o mecanismo de busca não encontra. Então, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Amazon, A9 ou mesmo a Microsoft Bing, quer dizer, qualquer informação que esses caras não conseguem achar. Esses caras, todos os buscadores, eles conseguem varrer mais ou menos 2% da web. Então tem muita coisa que eles não conseguem ver e nem devem ver. Agora, isso é Deep Web, quer dizer, Deep Web é tudo que não pode ser visto. Agora, o que não pode ser visto pode ser simplesmente porque está longe, ou não pode ser visto porque ele é travado, ele é fechado. Darknet é toda rede que é claramente privada. Para concluirmos, por que seu crescimento é um problema? O problema do crescimento de darknets é que, assim, a gente tem cada vez mais aparelho conectado em casa, no carro, na rua, no trabalho, e uma darknet, quer dizer, significa que eu tenho cada vez mais informação correndo entre vários aparelhos e qualquer desses aparelhos pode ser invadido a qualquer momento. Então, se a gente tivesse um ambiente em que a informação da internet funcionasse como energia elétrica, quer dizer, se alguém fez um gato e puxou um monte de energia elétrica, vai cair o disjuntor e todo mundo vai saber e a gente consegue descobrir onde está a fuga de energia, ou a rede hidráulica, né? Se tem algum vazamento, você tem uma enorme conta d'água ou aparece uma baita mancha de umidade na parede e todo mundo fica sabendo, né? O problema da Darknet é que assim, você pode ter um vazamento de informação enorme e ninguém fica sabendo por anos, o que pode ser muito grave, pode gerar vários problemas posteriores. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, sobre o que vamos conversar hoje? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Não poderia deixar de contar um pouco sobre este livro que foi escrito pela Marisa Lajolo e pela Vivian Moritz Schwartz e que tem por título Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia. Saiu pela Companhia das Letrinhas neste ano de 2019, portanto, é um livro quentinho, como diria nossa amiga Emília.
Dentre os muitos aspectos que já foram abordados sobre o Monteiro Lobato, eu acho que faltava um livro que pudesse ser lido pelos jovens e pelas crianças de todas as idades. E acredito ter sido esta a aventura, não é, da Lajolo e da Schwartz ao iniciar esta grande empresa que foi o Rei Nações de Monteiro Lobato. Porque ele é todo bem documentado, todo bem contado, mas numa linguagem muito agradável. Está longe de ser um livro sisudo, principalmente porque as autoras, talvez movidas pelo próprio espírito sapeca da Emília, resolveu contar essa biografia em primeira pessoa. Ou seja, deve ser a primeira autobiografia da história, que na verdade é uma biografia, mas é também uma autobiografia porque foi o Monteiro Lobato que contou a sua própria história. Esse é um aspecto bastante interessante que mostra a força desse personagem Monteiro Lobato, porque para o historiador é muito interessante observar o quanto essa figura se revestiu de muitas outras figuras, não é? O Monteiro Lobato é o grande autor da língua portuguesa, autor de literatura infanto-juvenil, ele também é um desbravador do mundo editorial, foi editor de revista, da Revista do Brasil, editor de uma grande editora, a Companhia Editora Monteiro Lobato, depois se reinventou na Companhia Editora Nacional, que teve tanta importância na edição de livros escolares, mas não só isso. E também foi um desbravador do Brasil, ele é o autor do Petróleo é Nosso e tantas outras aventuras e desventuras, não é? Que traduzem bem as aventuras e desventuras do nosso Brasil. E eu fiquei muito emocionada quando eu terminei a leitura, porque está tudo aqui, ao alcance das nossas crianças e dos nossos jovens. Professora, esse livro foi muito comentado desde que ele foi lançado. Qual que é a sua visão particular desse livro? Primeiro, a linguagem, não é? Como eu disse, mas também gostaria de ressaltar um aspecto muito interessante, que é a forma como elas apresentaram os documentos. Em outras pesquisas sobre Lobato e mesmo na biografia citada, nós temos um arsenal de imagens, escritos, cartas, memórias que reconstituem esse universo. Mas aqui tudo aparece colado, não é, como num grande álbum de memórias, o que permite ao jovem leitor adentrar nesse mundo a partir das imagens e da fala do próprio Lobato. Há também aspectos curiosos, por exemplo, sobre a sua viagem à Bahia. Em 1948, houve a montagem de uma peça baseada nas obras do Lobato lá em Salvador. E ele viaja para conhecer Salvador e também para ver a sua peça. E escreve encantado, não é, da visita que fez à Bahia e à população que lá conheceu. Sobretudo aos traços da cultura africana, que tanto o enriqueceu nessa visita. E devo dizer também que a ilustradora, a mineirinha Juliana Vidigal, ela logrou fazer uma nova Emília. Então a Juliana Vidigal, ela reformou a Emília e trouxe uma Emília toda moderninha com os cabelos roxos. Sem dúvida, uma grande contribuição nesta história importantíssima, que é a história dos ilustradores dos personagens de Monteiro Lobato. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Paulo, qual o atual desenvolvimento do esporte de alto nível? Já não basta mais o atleta ter bom preparo físico e treinar exaustivamente? É preciso que o atleta seja inteligente e tenha consciência do que está fazendo para um melhor rendimento? Então, é importante um atleta entender de ciência do esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Esse ponto é muito interessante e causou uma certa discussão recentemente que eu tive junto com outros pesquisadores e até mesmo com atletas. Qual que é a importância de um atleta
entender pelo menos um pouco de ciência, fazer parte, né, do processo, muitas vezes das avaliações, entendendo, né, o que ele está sendo submetido, entender também a lógica do jogo, e muitas vezes até não precisa ser um atleta que saiba ler um artigo científico, mas que ele entenda e compreenda qual a importância daquele método científico que ele está sendo submetido ou que ele está participando do teste, justamente para que ele possa utilizar aquilo para ter desempenho melhor e tirar proveito durante o jogo. Então o que a gente fala seria de um atleta inteligente, ou um atleta que seria não só bom de bola, mas um atleta bom de bola e aquele bom de escola. Ele não precisa ser totalmente inteligente, de falar que ele, né, fez além de ter estudado no ensino fundamental, médio, ter feito uma graduação, mestrado, doutorado, mas é importante sim que ele compreenda todo esse processo e tenha um diferencial na sua formação, que é entender os processos, porque isso vai fazer com que ele compreenda melhor o jogo, sistemas táticos, e que seja mais inteligente durante o jogo. Então o próximo passo para a evolução do esporte é que os atletas façam parte de todo esse processo e entendam bem o que eles estão fazendo e como que funciona toda a lógica e como que a ciência vem a contribuir com a sua atuação profissional. Afinal de contas, o atleta ele precisa sim fazer parte de todo esse processo. O que temos de novidade e o que tem sido feito para atingir este tipo de propósito? O que temos de novidade nesse sentido por exemplo, algumas empresas já se inspiram como se fosse a ideia, né, de um piloto de Fórmula 1, onde ele não fica somente no cockpit do carro e dirige o carro e fica à mercê da equipe. Ele faz parte de todo o ajuste do carro, ele entende de conceitos, por exemplo, de física, de mecânica, de eletrônica, para auxiliar nos ajustes do carro. Então a gente não verifica um piloto de Fórmula 1 que é totalmente leigo, assim, que ele não entenda nada de mecânica, de automóveis e assim por diante, porque ele auxilia nos ajustes do carro. Então, geralmente, eles entendem até muito bem e sabem como funciona toda a melhora de desempenho dos veículos. Então, pensando nesse sentido, algumas empresas, por exemplo, como recebe auxílio da FAPESP nos projetos chamados de PIP da FAPESP, a empresa Sensorial Sport, que promove um tipo de treinamento que é baseado num treinamento cognitivo para melhorar o desempenho de atletas. Então eles baseiam-se em realidade virtual, muitas vezes o atleta se vê dentro de um ambiente, tem situações, tarefas que são postas para ele com esses óculos de realidade virtual, com determinados estímulos, para que ele faça um treino não simplesmente físico. Então não cabe mais a gente ter aquele atleta que a gente comentava antes, que era um atleta extremamente forte ou que treinava muito, mas que não sabe aplicar força e não é inteligente o suficiente. Então, essas práticas mentais, esses treinos cognitivos têm cada vez mais ganhado espaço. Por exemplo, esse caso que eu estou colocando dessa empresa que tem financiamento FAPESP, a Sensorial Sport. São diversas tentativas para melhorar e o próximo passo é esse daí. Vamos precisar cada vez mais de atletas que entendam ciência do esporte, porque eles conseguem atuar de forma diferente devido ao nivelamento que a gente tem de treinamento físico, de demais capacidades dos jogadores. Então precisamos sim de atletas que não sejam só bom de bola, mas também bom, não que eu vou colocar na escola, mas bom de ciências do esporte. Eu sou Rosimeire Talamone, acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Pereira Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Professora Marília Fiorillo conosco. Hoje a professora traz uma pergunta. Há 30 anos, a China reprimia brutalmente os manifestantes da Praça da Paz Celestial. O que explica sua hesitação em intervir nos protestos de Hong Kong? Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Quem se lembra do massacre da Praça Tiananmen em 1979? Certamente vocês lembram aquela foto de um chinês
que se movia à frente de uma fileira de tanques para esquerda e direita, como se ele pudesse detê-los. Foi uma foto símbolo da resistência contra o Estado Leviatã do século XX. Bom, quem lembra o massacre da Praça da Paz Celestial deve estar muito intrigado com a aparente calma com que a China continental está tratando os massivos processos em Hong Kong, que já duram 4 meses. E nesta semana cresceram em violência. Um jovem de 18 anos foi baleado pela polícia e 270 pessoas foram presas. Isto no mesmo dia em que Beijing comemorava os 70 anos da fundação da República Popular da China, com grandiosas paradas militares e o presidente Xi Jinping envergando aquele famoso colarinho Mao Tse-tung, um colarinho, veja só, que foi adotado pelo psicanalista Jacques Lacan, na época em que ele era famoso. Bem, paradas em Beijing, onde inclusive estava a governante de Hong Kong, Carrie Lam, e bombas de gás lacrimogêneo e pancadaria em Hong Kong, que é um território semi-autônomo. A faixa etária dos manifestantes ia de garotos de 12 anos a senhores de 70. Mas persiste a pergunta: por que Beijing simplesmente não usou a mesma força letal de 89 para deter, em um único dia, a revolta dos manifestantes? Ora, porque a China de hoje é filha de Deng Xiaoping, o ideólogo do capitalismo de Estado em conta-gotas, e não a filha do Mao Tse-tung, que fez a Revolução Cultural. O sistema de partido único, que, combinado com o capitalismo de baixos salários, muita mais-valia e números supermilionários, produziu no continente aquela prosperidade seletiva. Mas os habitantes de Hong Kong estão inamovíveis na defesa de uma democracia mais plural. A relutância da China em esmagar os opositores é sinal de sua inescrutável sabedoria. Não que, de repente, Beijing tenha se convertido aos direitos humanos. Ao contrário, os campos de reeducação de mais de 1 milhão de uigures, que são muçulmanos, estão lá para não desmentir que a China despreza a liberdade. Mas os uigures estão alocados nestes campos de concentração quase invisíveis, que não se pode visitar e nem se aproximar. Já Hong Kong é um importante centro financeiro, extremamente visível e consultado diariamente pelo mercado. Assim, em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos, não dá simplesmente para entrar matando. A pacificação de Hong Kong, provavelmente, está mais para uma longa marcha, para usar a expressão chinesa. Professora Marília Fiorillo volta na próxima semana. Ela conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Nós ainda prosseguimos
com os casos de violência contra a mulher e as providências legislativas para alcançar este mal que está entre nós. Este projeto que desenvolvemos, Estado Democrático de Direito, Diversidade e Desigualdade no Brasil, segue uma linha de pesquisa, Estado Contemporâneo. E é dos nossos tempos, então, a Lei Maria da Penha, voltada para o desenvolvimento da mulher e o equilíbrio social, focado no princípio da igualdade e da paz. Pouco comentadas, mas esta lei foi precedida por ampla legislação. Veja, nós tivemos em 2001 a lei de assédio sexual no trabalho, que pode vitimar homens e mulheres, mas as principais vítimas têm sido realmente as mulheres. Depois tivemos lei de afastamento e prisão de agressor nos casos de família em 2002. Depois, em 2003, já tivemos a tipificação da violência no espaço do lar, violência doméstica. Depois, a lei contra a discriminação de gênero em 2004 e depois o caso da brasileira doutora Maria da Penha Maia Fernandes, né, que é a Lei 11.340 de 2006, que ora analisamos. Então, houve realmente uma progressão, houve elaboração de várias legislações voltadas para a mulher e muito importante para a nossa educação e direitos, quando alguém como Elza Soares, né, a grande artista, diz no seu show a semana passada, mulheres, né, é um chamado às mulheres, mulheres, gemer só de prazer. A realidade é outra, chega de sofrer calada, ligue 180, machistas não passarão, acabou para vocês. Este pronunciamento da artista vem colaborar muito para a educação, a cidadania de todas as brasileiras. Professor Eunice, o que ainda falta para complementar a Lei Maria da Penha? Olha, é realmente nós cuidarmos da educação e agora nos voltarmos, inclusive, para os cursos que formam os aplicadores dos direitos, os advogados, o doutor delegado, juízes, promotores de justiça, todos os profissionais do direito precisam de um curso e informações com as questões de gênero e, né, respeito ao feminismo, que é justamente a política para vencer a discriminação de gênero. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos. Professora Eunice Prudente.